meu nome é Franciele, eu tenho 37 anos e eu tenho uma bebê de 1 ano e 6 meses completos agora. A Chloe e eu sempre fiz tudo o que dizem que é correto, o que é certo, né? Para o bebezinho dormir, o ciclo mais calmo no final do dia, banho morno, jantinha, não ter muitas luzes em casa. Dava um mamazinho para ela, porque eu amamento no peito ainda, dava um mamar para ela lá no bercinho, no quartinho dela, com musiquinha ambiente, uma luzinha fraquinha azul ligada, porque eu achava que acalmava a luz azul, e botava ela no berço. Às vezes até ela dormia, como ela dormia mamando no peito, já botava ela dormindo no bercinho, ela ficava super tranquila, e eu saía do quarto dela. E 20, 30 minutos depois, ela já começava a despertar, né? E assim era o nosso ciclo noturno. Ela despertava a cada hora, noites boas, ela despertava a cada 2 horas. Acho que alguma noite até levou 3 horas para despertar, mas se teve alguma noite, foi rara, e esse foi o máximo de tempo que ela seguiu num ciclo de sono. Isso quando ela era menorzinha, quando ela era recém-nascida, ela já foi pro quarto dela, porque ainda lá no quarto dela, eu achava que ela ficava melhor, em função de ter eu achava que estava tudo certo, né? Nunca deixei ela dormir no quarto com a gente, nem na cama, já no bercinho dela, fazendo tudo isso. E aí, conforme ela foi crescendo, todo mundo me dizia, vai melhorar, ela vai ter um sono melhor, ela vai aprender a dormir. Não deixa ela dormir muito durante o dia, porque aí ela fica com bastante sono à noite. Tudo que me ensinaram eu tentei fazer, né? Aí ela, conforme foi crescendo, ela foi dormindo menos. E ela foi ficando pior o sono dela. E as mães que têm filhos que não dormem bem, sabem do que eu tô falando. Qualquer pessoa que tiver que trabalhar, ou que for viajar de noite, ou que tiver que passar uma noite acordado, 2, 3 noites acordados, vai saber o que é um cansaço de não dormir. Sim. Mas com 7 meses dela, ela não tinha dormido ainda. Eu tive uma depressão, eu tive uma estafa de cansaço. Eu não tive o pós-parto, mas eu fui ter lá nos 7 meses dela, que eu já tinha tentado esgotar as minhas possibilidades, o que eu gostaria de fazer para ela dormir bem. E eu me sentia muito frustrada por não conseguir tentar todas as minhas alternativas e não dar certo. Eu estava cansada pela privação do meu sono. Eu queria ser uma mãe ativa, eu queria continuar cuidando da minha casa, da minha carreira, dos meus pacientes, e eu não conseguia, porque a privação do sono é algo muito forte. Depois dos 7 meses dela, ela até deu uma melhoradinha, mas quando eu digo melhorada, era uma noite acordar 5 vezes. Porque uma noite ruim ela acordava 10 vezes. Então, quando ela acordava 5 vezes, no outro dia eu tava, hoje ela dormiu bem melhor, ela só acordou 5 vezes. Porque eu não dormia entre um ciclo e o outro. Eu não. E aí, assim, a gente também, quando tá muito cansado, não consegue dormir. Então, eu ia lá, dava mamar no peito, ia pro quarto quando ela dormia, tentava me desligar daquilo, mas eu tava cansada e eu não conseguia, e ela já me chamava 1h30 depois, e eu não tinha dormido ainda. Daí eu emendava um no outro e ficava 4 horas acordada. Aí ela me chamava de novo. Daí nessa vez que eu ia de novo lá pra tentar dar peito ou dar mamadeira, eu já ia chorando. Eu ia muito cansada, eu ia exausta. Sim. E eu já ia assim, meu Deus, eu preciso dar amor, eu preciso dar carinho, eu preciso dar atenção, mas eu não aguento mais. Eu ia me arrastando, morrendo de dor nas costas, dor de cabeça. Então, muito, muito debilitada eu estava. Claro que eu passava isso para ela ficava cada vez mais nervosa e não dormia. Isso foi até eu estar caminhando uma manhã aqui na quadra de casa, com umas olheiras enormes, com uma cara de cansada, e uma vizinha me perguntou assim, Fran, o que tu tem? Que cara é essa? Tu não é assim, tu é feliz? E eu disse, eu não aguento mais. Eu amo a minha filha, mas eu preciso dormir para estar bem para ela.
E ela disse, não, você precisa fazer a mentoria do sono. E aí eu cheguei em você. E isso Que com a minha filha tem amor. 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses ela tinha quando eu comecei, né? Você não E tinha aí, tentado nada ainda, Fran? de mentoria, não. Eu lia muita coisa sobre o assunto e a gente pensa assim, mentoria é deixar o bebê chorando lá no quarto. Uhum. É óbvio que nenhuma mãe vai simplesmente chegar, largar um bebê na cama dele, sozinho, Sim. fechar a porta, virar as costas, deixar chorando e que vai ficar tudo bem. Então eu pensava, não vou fazer isso porque é assim que funciona. Ou lia alguma coisa e tentava aplicar, achando que estava aplicando certo, não estava aplicando certo. E Sim. aí chegou num momento que daí fazia 1 ano e 5 meses que eu nunca tinha dormido uma noite inteira até o mês passado. Que aí eu encontrei essa amiga, ela me disse e eu resolvi fazer. Eu estava muito, como eu disse pra ti, estou muito, muito decidida a fazer dar certo. E Sim. aí chegamos aonde estamos hoje. Me diz uma coisa, quantos dias a partir de você ter começado a fazer a educação em sono, a higiene e o desmame, ela dormiu a primeira noite, a noite Na primeira inteira? noite. Na primeira noite ela já dormiu, né? A noite inteira. E nunca tinha dormido Então, até então, né? na Até eu le... verdade, o método completo eu não apliquei na primeira noite, que você veio fazendo aquelas Sim, orientações todas, e eu fui acertando horários primeiro, né? sim. Acertando os horários dela do despertar. Eu comecei no despertar, Que certinho. é Assim, que a hora vai começar? orientação. Que hora, doutora, que hora que vai começar o meu dia? Então vai começar tal hora o teu dia. Eu tentei acertar a partir daí. Aí quando já Sim, faziam 2 dias que eu estava fazendo isso, certo? Sonecas, mais ou menos nos horários certos, e as outras atividades do dia, conforme você tinha me orientado, aí que eu fui aplicar o método na noite. Eu super ansiosa, eu já queria fazer o método da noite, né? E sim. não, eu só apliquei depois que ela entendeu que tinha alguma mudança acontecendo. Quando você Foi. já decidiu a fazer o desmame, na Uhum. verdade, ela por conta própria desmamou, né? Você Na só verdade, eu que precisou. tinha um pouco de dificuldade. E eu Uhum. lembro que você sempre me perguntava assim: mas será que ela não vai ter fome porque ela não jantou bem? Até teve Uhum. um evento ali que vocês foram viajar e você me falou assim: e agora, né? No nosso encontro você perguntou ali: e agora nessa situação aqui, se ela acordar, e daí ela até despertou, mas antes de você chegar ela já tinha dormido, né? Conta Uhum. pra gente assim, você tinha esse Sim. medo ali dela, de quando não jantava, ter fome, alguma coisa assim? Você achava que ela ia acordar Sim. mais? Sim, exatamente. Então, daí eu era acostumada a dar, eu deixava preparado o leitinho na mamadeira dela, Uhum. a fórmula, né? E deixava uma térmicazinha com água morna, porque eu vinha tão no automático quando ela despertava, eu já sabia os horários mais ou menos. Era 00:30, ela dormia às 11, ela dormia às 23 horas da noite, tá? Bebê de 1 ano ela tinha, e ela dormia às 11. Então, meia-noite ela já acordava, à 1:30 da manhã ela acordava. Aí, nessa primeira noite, ela jantou, mas que daí estava fora dos horários que ela era acostumada a comer. Então, ela não comeu Uhum. muito bem. E eu naquela coisa, ela não comeu, ela não jantou direito, ela só tomou a mamadeira. Como que eu não vou dar nenhuma mamadeira? E Uhum. aí eu fiz tudo certinho dela, de botar ela no berço. Porém, ela acordou e eu decidi dar mamadeira para ela naquela noite, né? Uhum. Acho que foi 1 da manhã que ela acordou. Botei ela no berço às 7, 1 da manhã ela acordou, sendo que ela ia dormir de novo sozinha, mas eu, né, como eu estava viciada naquela rotina, eu fui Uhum. lá e ofereci o leite. Aí no terceiro dia eu disse, seguinte, agora acabou a mamada noturna. Então foram 2 dias. Daí na terceira eu disse, não posso, não posso, não vou dar. E fiquei esperando ela acordar. E ela não acordou. Eu botei ela no berço às 7 da noite, às 19. E ela despertou às 4 da manhã. E eu fiquei ali esperando, né? Me segurando, né? Pra não levar a mamadeira para ela. E em 14 ou 15 minutos, eu não me lembro exatamente,
ela deitou e dormiu de novo. E tu vê, né, Fran, na maior parte das vezes é puro medo da mãe, né? De aplicar, Os maiores né? erros. Vai Os traumatizar o maiores erros que a bebê. gente comete somos nós. Porque, queridinhos, né? Eles vão se adaptar ao que a gente oferece para Sim. eles, né? Se a gente ofertar só comida saudável, eles vão se adaptar à comida saudável. Se a gente ofertar doces, eles vão se adaptar aos doces. Mas a gente precisa quebrar os nossos estigmas, os nossos traumas, os nossos medos e tentar acertar. Porque como tu me dizia assim no início, que todo o tempo que eu tava ali meio insegura ainda, com medo, mas eu sempre tive certeza do que eu queria fazer. Eu acho que esse é o primeiro passo para começar uma mentoria. Sempre me deu aquele apoio, dizendo que não era negligência da minha parte não estar com ela durante a madrugada. Era amor dobrado, porque um bebê precisa dormir. A minha filha tinha 1 ano e 5 meses e não caminhava. E eu já estava muito preocupada com isso, porque eu sempre estimulei muito e tudo que era correto eu fazia. E ela não dormia, ela não caminhava porque ela não dormia, porque ela não descansava, porque a energia dela era restrita. E com 5 dias de mentoria, que ela dormiu a noite toda, ela começou a caminhar. Nossa, Então, eu nem conhecia essa parte da história. É Que bem, coisa boa! para mim, assim, divisor de águas. Eu não acredito no que está acontecendo na minha vida. Tá dormindo bem. E como a privação do sono é algo grave, é algo difícil. Porque, por exemplo, a Chloe já faz 1 hora e 10 minutos que ela está dormindo. Agora, eu nem estaria dando banho nela ainda, porque ela tomava banho lá pelas 7h30, 8 horas. Então, eu já tomei banho, eu já jantei, eu já tô falando com você aqui, eu daqui a pouco leio um livro, eu assisto uma série e eu vou dormir às 10 horas da noite. É surreal, né? 1 hora antes dela ir dormir ainda. E eu durmo a noite toda. Não, eu queria que todas as mães do mundo pudessem sentir isso.